Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Geralmente nossas aulas de filosofia, elas acontecem na sexta-feira, lá pelos últimos períodos, né? Depois daquela semana corrida, a gente tem a graça, a felicidade de ter aula de filosofia. Olha só, que legal. E hoje o nosso tema é justamente esse, felicidade. Mas nós não vamos estudar felicidade, não se assustem, nós não vamos estudar felicidade de uma forma banal, de uma forma aí que a gente costuma ver no senso comum. Ah, felicidade, o que é felicidade? É alegria, felicidade é ao contrário de tristeza. A gente tem muitas definições de felicidade, muita gente trabalha sobre felicidade, muitos filósofos ao longo da história trabalharam sobre felicidade. A gente não vai ver nem um décimo desse pessoal todo. A gente vai ficar ali focado na Grécia Antiga, naquele período que a gente está estudando nas outras aulas. A gente vai buscar a compreensão a partir de 3 escolas filosóficas, 3 escolas da Grécia Antiga. A primeira delas, o estoicismo, que a gente já viu na outra aula, aí os conceitos estoicos. A segunda delas, o epicurismo. A gente vai ver um pouquinho sobre que escola é essa e o que trazem os epicuristas sobre felicidade. E a quarta, a escola aristotélica. A gente vai também falar um pouquinho sobre isso, certo? Vamos começar então pelo estoicismo. O que os estoicos entendem por felicidade? O estoicismo é aquela escola filosófica que a gente estudou na outra aula, então a gente já está familiarizado aí com alguns conceitos estoicos, né? Espero que vocês tenham visto a outra aula e tenham respondido lá a questão no caderno, porque aí fica mais fácil. Um dos conceitos que a gente estudou na outra aula é a ataraxia. Ataraxia, o que é isso? Né? O que é essa ataraxia? É aquele estado de tranquilidade. É quando a gente não tem preocupações. Os estoicos, eles tinham isso em mente muito claro, eles buscavam essa tranquilidade. Essa relação do ser humano com o universo era encontrar o seu caminho no universo e dessa forma ter uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida feliz. Naturalmente que isso não é algo tão fácil assim. Há durante a nossa vida uma série de sofrimentos que a gente acaba carregando muitas vezes por desconhecimento, e é o estudo da filosofia que vai levar a gente a compreender, para os estoicos, aonde que a gente sofre e como que a gente diminui esse sofrimento. Vocês lembram que na nossa última aula a gente viu que os estoicos eles são bastante didáticos, né? Eles trazem verdadeiros manuais aí para a gente ter uma vida boa. Então eles traziam aí a questão de que para diminuir o sofrimento, primeiro a gente precisa ter conhecimento, né, da onde que vem esse sofrimento. A gente sofre, então, segundo os estoicos, por aquilo que a gente não tem controle. Nós precisamos também aceitar as nossas limitações. É preciso entender que somos parte do cosmos e não devemos temer a morte. Então, para os estoicos, a gente não pode sofrer por aquilo que a gente não consegue controlar. Todas as coisas que estão além do nosso controle e que nos causam sofrimento, a gente deve evitar, a gente deve compreender, na verdade. A gente deve entender que fazemos parte do cosmos. Fazemos parte desse universo. Por exemplo, a questão da morte, que é algo que está além do nosso controle. Para eles é muito complicado uma pessoa ficar sofrendo pela morte, seja de uma pessoa próxima ou seja pela sua própria morte que está por vir. Então, esse sofrimento, na verdade, para os estoicos não faz sentido, porque a morte nada mais é do que a volta para o universo. Nós estamos aqui no momento. Vocês lembram que na aula passada a gente falou que os estoicos eles prezam muito essa questão do presente? Não existe futuro, não existe passado, é apenas o hoje, apenas o presente, é um momento. É esse momento que a gente vive e que no momento que se perde essa vida, que se morre, a gente não deixa de existir, a gente simplesmente volta para o cosmos, que a gente nunca deixou de fazer parte. Assim sendo, a diminuição desses sofrimentos nos leva a ataraxia. A gente não se preocupa, logo a gente vive uma vida feliz, segundo o estoicismo. E qual é o conceito de felicidade para o epicurismo? Epicurismo é uma escola filosófica que é contemporânea do estoicismo, foi fundado por Epicuro. Vamos ver uma frase do Epicuro, aí a gente consegue entender um pouquinho melhor o conceito aí do epicurismo em relação à vida, principalmente. Epicuro dizia: não existe nada de terrível na vida para quem está convencido que não há nada de terrível em deixar de viver. E o que isso quer dizer? Para o epicurista, a vida é o hoje, é o presente, é o agora, é essa existência, não existe nada além dessa existência. É diferente do estoicismo, que tem a relação com o cosmos, a relação com o universo. Para o epicurista, não existe essa relação metafísica, essa relação além vida. É apenas o hoje, é apenas o agora.
E se a vida é o hoje, se a vida é o agora, é essa existência, como que se busca essa felicidade nessa existência? Já que a vida é única, então a gente precisa ser feliz agora, né? Não adianta a gente deixar para depois, não adianta a gente esperar, vou morrer, vou ir para o céu e vou ser feliz lá no céu. Não, epicurismo tem que ser agora, tem que ser no já, no momento. Então, os epicuristas eles buscavam diminuir a dor dessa existência a partir do prazer, por meio do prazer. Eles tinham uma receita para isso, que se chamava quadrifármaco, 4 remédios. Vamos ver que remédios são esses. Então, o primeiro dos 4 remédios que os epicuristas apresentam é não ter medo dos deuses e do além. Os epicuristas eles acreditavam que os deuses existiam, mas no entanto esses deuses eles não interferiam na vida dos humanos, eles não estavam nem aí para os seres humanos. Então por que o ser humano vai se importar com esses deuses? Por que ele vai se preocupar com esses deuses? Os seres humanos, para esses deuses, são insignificantes. Então, os seres humanos não precisam se preocupar com a interferência divina, com a interferência desses deuses, porque nada que eles fizerem na Terra vai chamar a atenção dos deuses. O segundo dos 4 remédios trazidos pelos epicuristas é não temer a morte. A relação que os epicuristas têm com a morte, ela difere dos estoicos. Vocês lembram? Os estoicos é aquela relação com o cosmos. Os epicuristas, eles acreditam que tudo no universo é feito de átomos e que não há necessariamente uma inteligência ou uma consciência coletiva que vai reunir todos esses átomos novamente. O ser humano, no momento que morre, ele simplesmente deixa de existir. Então, a vida ela tem que ser vivida intensamente, porque depois que se morre, não existe mais nada. É simples para os epicuristas. Isso é uma característica importante do epicurismo, essa relação com a morte, esse temor à morte deve ser evitado. E isso eles vão dizer que é o caminho principal para a felicidade. A gente não deve temer a morte. O terceiro fármaco apresentado pelos epicuristas é que os prazeres simples da vida estão à disposição de todos. Então basta a gente procurar esses prazeres e viver intensamente que a vida será mais feliz. Em compensação, o quarto fármaco diz justamente o contrário, que todos os males da vida são passageiros. E se não são passageiros, são suportáveis. Então não existe nenhum mal que a gente não possa suportar e não existe nenhum mal que não vá passar. Então, só para completarmos essa questão aí da felicidade vista pelos epicuristas, uma coisa importante que a gente diga. Os prazeres que os epicuristas falam não são prazeres em excesso, eles são contra os excessos. A gente não deve fazer tudo simplesmente à moda louca, porque isso não é o caminho para a felicidade. Os epicuristas dizem que existem 3 tipos de prazeres: os prazeres naturais e necessários, os prazeres naturais e não necessários e os prazeres não naturais e não necessários. Os prazeres naturais são aqueles que a gente realmente precisa para existir. Por exemplo, comer, dormir, amar. E esses prazeres, eles são importantes, são necessários e a gente não deve jamais evitá-los, né? Mesmo porque se a gente evitar comer, dormir, amar, a gente vai acabar tendo uma vida muito sofrida. O meio termo, que é aqueles prazeres que são naturais também, mas que a gente pode evitar, eles não são necessários, a gente tem como exemplo quando a gente come em excesso, né? Ou a gente dorme em excesso, enfim, ou ama em excesso. Isso deve ser evitado. A gente pode, de vez em quando, segundo os epicuristas, de vez em quando, dar uma exagerada, mas não é sempre, certo? E os prazeres que não são naturais e que não são necessários, a gente deve evitar sempre, que seriam o luxo, o prestígio, as riquezas. Então, os epicuristas muitas vezes têm a ideia errada de que prazer está relacionado à luxúria, à riqueza. Ao contrário, para os epicuristas isso é um mal que deve ser evitado, certo? Vamos ver então a nossa próxima escola filosófica sobre o conceito de felicidade. O último conceito de felicidade que vamos trabalhar hoje, lá dos gregos antigos, é trazido por nada mais, nada menos do que Aristóteles. Quem é Aristóteles? Quem foi esse cara que é considerado aí um dos 3 maiores filósofos da antiguidade e com certeza um dos maiores filósofos de todos os tempos? Nós vamos falar apenas do conceito de felicidade que o Aristóteles nos traz. A gente não vai falar sobre todo o sistema filosófico dele, justamente porque é muita coisa. Ele falou sobre praticamente
tudo que era de importante na filosofia da sua época e nas épocas posteriores. Aristóteles falou sobre política, sobre ética, sobre beleza, sobre anatomia, sobre os seres vivos, sobre metafísica, sobre linguagem, sobre lógica, sobre matemática, sobre praticamente tudo que era de importante naquela época. Ele é o grande nerd da antiguidade. Hoje nós vamos ver o que o Aristóteles fala sobre felicidade. Outros assuntos a gente vai ver mais para frente. A gente vai voltar a falar do Aristóteles mais para frente, diversas vezes. Para Aristóteles, todos os homens buscam a felicidade. Essa felicidade que o Aristóteles fala, ele traz o conceito de eudaimonia. O que é isso? Algumas pessoas apenas associam felicidade e eudaimonia, que os gregos falam, como sendo uma coisa única, mas na verdade, eudaimonia seria a felicidade suprema, a felicidade, o suprassumo da felicidade, aquilo que é almejado por todos. Eudaimonia é uma palavra composta de outras duas, que é eu, bom, e daimon, Deus, ou o Deus bom dentro de mim, ou o daimon, né? Na verdade não seria um Deus, ele é mais um gênio, uma entidade ali, um meio termo, alguém que faz o intermédio entre os homens e os deuses. Então, eudaimonia é algo que está dentro de mim, esse daimon, ele existe dentro de mim, ele é a minha capacidade de aflorar todas as minhas capacidades na vida. Então, para Aristóteles, a felicidade é o florescer dessas nossas capacidades. Todos nós temos essa capacidade inerente, nós já temos, nascemos com isso, nós somos potência e cabe a nós buscar desenvolver essa felicidade, desenvolver essa potência, atingir o nosso máximo, atingir nossa capacidade máxima. Isso é eudaimonia. Quando a gente atinge essa capacidade nossa, a nossa vida é plena, nossa vida é feliz. Tem um filósofo chamado Clóvis de Barros Filho que trabalha muito bem essa questão da felicidade em Aristóteles. Se eu não me engano, ele é professor de ética na PUC, não lembro exatamente. Mas ele tem vários vídeos aí no YouTube, vocês podem pesquisar, Clóvis de Barros Filho, e vocês vão encontrar lá ele falando sobre essa eudaimonia. Um dos exemplos que ele traz é quando Aristóteles fala que o pleno desabrochar da natureza de quem vive é essa busca pela felicidade. Quando a gente está desabrochando todas as nossas capacidades, a gente está tendo uma vida feliz. Um dos exemplos que eu costumo usar é a semente que ela vai desenvolver ela tem o potencial de desenvolver uma grande árvore, uma árvore florida, frutífera, desde que ela esteja no lugar certo e que ela seja cuidada de forma devida, seja adubada, seja regada. Então ela vai ter a capacidade de desenvolver toda a sua potencialidade de aflorar, de dar frutos, de dar flores. E isso vale também para o ser humano. Se nós estivermos no lugar certo, com as devidas condições, os cuidados necessários, nós seremos capazes de desabrochar todas as nossas capacidades e assim atingir a eudaimonia. E essa questão de estar no lugar certo, fazer a coisa certa, ela não está relacionada apenas com o trabalho, com as nossas atividades de trabalho. Ela tem a ver com o que nós fazemos da nossa vida, aquilo que a gente se propõe para nós, com a forma como a gente vive, né? Então, todos conseguem viver uma vida eudaimônica? Não, naturalmente que não. Se a gente pegar essa concepção de felicidade de Aristóteles, a gente colocar no mundo atual, a gente vai perceber que tem uma série de pessoas infelizes que justamente são infelizes porque não estão fazendo aquilo que deveriam fazer, né? Repito, não tem a ver com a questão só do trabalho, tem a ver com aquilo que a gente se propõe, a forma como a gente se propõe em viver. Mas como a gente encontra isso, né? Como a gente busca esse lugar? O Aristóteles ele traz, assim como outros gregos, né? Ele traz aí seus manuais, ele traz aí seus códigos para a gente seguir. E ele fala que para ter uma vida eudaimônica é preciso ter uma vida ética. Então viver uma vida ética é viver uma vida feliz. Mas o que é ética? Ética a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Se eu não me engano, na próxima aula a gente já vai falar sobre ética. Mas a grosso modo, ética é ação, é o modo de viver. É a forma como a gente deve viver para se atingir a eudaimonia. Mas isso fica para a próxima aula. Vamos ver agora a atividade. Escreva no caderno qual a diferença entre a definição de felicidade para os estoicos e a definição de felicidade para os epicuristas.
Explique o que é eudaimonia segundo Aristóteles. 3. Escreva o que é felicidade para você. Essa questão 3 vocês podem pegar conceitos que já trabalhamos nessa aula ou então a partir daquilo que vocês acreditam que seja a felicidade. Certo? Então, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula, onde a gente vai falar então sobre ética.